Porque só se vê um corpo sensualizado. Não se vê um corpo com respeito, nossa, a gente, né, como irmão, somos irmãos em Cristo, né? Uma menina foi fazer um movimento bonita, faz um movimento que é belo, mas a outra pessoa olha e fala assim, é sensual. Não porque foi sensual, mas é porque a pessoa era bonita com um movimento que estava sendo muito bem feito. Para ela julgou ser sensual porque era belo, entendeu? Por causa dessa construção durante a cultura, a mente, ou vai saber se tem outra intenção, né, dentro disso, né? Fala Vitrais, eu sou o Madison Barreto, estamos na minha casa aqui, a gente está fazendo novos formatos aqui das gravações, esse é o segundo episódio desse formato. Semana passada saiu um episódio de uma série que a gente está fazendo sobre igreja na cidade, e hoje a gente vai para outra temática, vamos falar de dança, como que o cristão pode se relacionar com a dança, pode dançar no culto, pode dançar fora do culto, é outra crise aí para muitos cristãos, e para isso eu chamei meu brother Marcos Sabadini. Se apresente aí, por favor, mano. Bem-vindo ao Vitral e à minha casa. Obrigado, irmão. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos aí, graças a Deus. Sou Marcos, casado com a Renata, pai da Hannah. Já estou com dança há mais de 20 anos. Hoje tem a companhia de dança, né? A Cia Macários. Hoje nós somos ponto de cultura em Belo Horizonte. Estamos há 8 anos nessa caminhada como companhia. Temos a nossa escola também, a Start Academy. Lá já tem aula de hip hop, jazz dance, dança contemporânea, balé. Aí estamos nessa caminhada aí, né, anunciando o evangelho através daquilo que a gente faz, né? Massa. Mas é isso. E aí, gente, esse é o segundo episódio que o Marcos vem aqui. Então, se você quer conhecer a história com mais profundidade, como é que surgiu a Macários, a Start Academy, tudo isso a gente já conversou em um outro episódio, só procurar aí no nosso feed aí de episódios, Marcos Sabadini. Também vou deixar aqui em algum lugar da tela, tem como você clicar para ver o vídeo, se você está no YouTube, vai estar na descrição também. Mas hoje a gente quer focar em algumas questões mais práticas, né? Primeiro, você circula em muitos ambientes de denominações muito diferentes, pensamentos muito diferentes a respeito da dança. Então, para contextualizar, assim, né? Porque quem está nos assistindo, cada pessoa está num contexto diferente, e a igreja deles pensa algo diferente sobre a dança. Para alguns é tipo, o quê? Dança? Vocês não devem nem estar falando sobre isso. E para outros, o quê? Dança? Dança é para Deus. Então, assim, quais visões que você costuma ver aí sobre esse assunto? Então, eu conheci a dança em si foi dentro da igreja, né? Então eu tinha 12 anos, cheguei em Batista da Lagoinha, eu era de uma outra igreja, não tinha abertura para isso, né? Até porque criança, acho que o pessoal também não tinha noção por onde ir e tal. Quando eu cheguei em Lagoinha, 2 meses depois me colocaram um grupo de dança. Abri um grupo de coreografia, né? Então foi o contexto onde eu iniciei assim, a minha caminhada. E durante esses anos todos, né, a gente ministrando, hoje eu tô com 36, então fazendo as contas aí, são 24. Desde os 16, né? Desde os 12, né? Então você tinha falado 20 antes, então 24 já. São 24 já, exatamente. Que aí onde eu comecei a caminhar em várias igrejas diferentes, por mais que eu nunca trabalhei com dança no louvor em si, né, que hoje é o que mais se tem, que é uma vertente, né, que é hoje a gente existe uma comunidade, né, de dança que hoje trabalha com louvor, que trabalha, né, na ministração de culto, né, mas também eu pensei muito na dança como evangelização, como evangelismo, né. Então, hoje a gente caminha, vê muito a dança como meio de evangelização, né, dentro da igreja, como também dança um louvor para cultuar a Deus, né, e tudo. Então, hoje dentro da igreja a gente vê muito isso especificamente. Hoje se cresceu um movimento, né, mais para fora do artista cristão no meio
da sociedade como artista mesmo, né? E ser cristão. Então tem esses lugares hoje dentro do ambiente evangélico, né? Sim, cristão evangélico, né? Que é o meio que a gente faz parte. Então há essas vertentes, né? A dança no louvor, que é feito na liturgia, a dança como um grupo para evangelização específico, e esse artista que não deixa de ser um cristão que prega o evangelho, mas que age, que vive da arte né, e pensa de uma outra linha, né? E dentro dessas linhas de louvor, né, a gente pensa muito no como fazer, né? Como que se faz isso. Então existe várias ramificações de tipos de grupo e como se fazem. Cita aí algumas vertentes básicas, assim, de... Porque eu conheço algumas, mas eu prefiro que você fale. Do que as pessoas chamam de dança no louvor? A gente conversa muito sobre, né, esses dias a gente estava na Macarius, né, a gente recebeu lá o Rodolfo Amorim, o pessoal já conheceu o trabalho dele aí, e a gente tem esse questionamento, né, o que se pode e o que não pode na liturgia de culto. A dança cabe, não cabe, né, e é um caminho que tem que ter muita sabedoria, né? Sabedoria, conversar muito com a comunidade de fé, né? A cultura também, porque algumas denominações trazem muito, não pode, a outra já não pode vir e tal, e a outra fala, tem que ter, senão não é culto, entende? Deus não fala, Deus não faz, ou... né, acaba virando uma idolatria em si, né, da própria arte como parte. Então a gente vê ao longo dos anos, né, ao longo dos anos na estrutura de como a dança chegou na igreja, de como que ela tinha que ser feita e tudo, viu a necessidade às vezes de se justificar, por que ela tem que estar ali. Né, e eu percebo uma visão minha, né, Marcos, que hoje eu tenho essa visão, né, pela experiência e tudo mais, como eu falo com os meus da Macarius, a gente pode estudar mais, caminhar mais, que talvez mude alguma coisa no meio do caminho, mas hoje a gente percebe que existe a palavra profética, né, vou fazer a dança profética e tudo, meio que uma justificação, não, ele precisa estar ali. Então, porque Deus age profeticamente através, né? Mas se esbarra alguns problemas, questões teológicas, né? Bíblicas. Né? Hoje a gente, ao caminhar, durante essa caminhada, a gente percebe que há alguns exageros, né? Mas que a gente hoje, como companhia, que hoje a nossa companhia trabalha tanto com o meio eclesiástico, né, o grupo de dança, como uma parte mais profissionalizante. Então a gente tenta trazer a visão, que de fato, como ela tem que ser feita, né? Então existe essa ramificação de acredita-se na dança, como todos nós somos profetas e nós temos que profetizar através do movimento. Assim, como você citou dança profética, eu queria que você desse assim, porque eu nunca ouvi a argumentação da própria pessoa que afirma sobre dança profética. Eu só vejo a crítica. Mas primeiro, o que é dança profética na visão de quem acredita nisso, de quem defende? Cara, o que eu entendi durante esse tempo, porque eu ser sincero, né, é o que eu entendi hoje que se argumenta na dança profética. Dentro dos eventos que a gente participou, congressos, né? Porque, assim, por mais que algumas coisas a gente não acredita, a gente está ali para servir, né? Então a gente sempre serve, procura sempre conversar, dialogar, respeito, né? Claro. Mas, por exemplo, se acredita muitas vezes numa visão muito, às vezes, platonista. É difícil falar isso, mas é uma realidade, né? Na qual eu lanço um movimento, né,
profetizando algo que vai para o mundo espiritual, é gerado no mundo espiritual e depois se materializa aqui no mundo físico. E Platão falava isso, né? Eu mando a ideia, aí ela acontece no mundo das ideias, depois materializa e cai para cá. E a gente percebe mais ou menos isso, né? Igual ali materiais de pessoas, né? Que pregam sobre isso. Aí, né? Mas tem literatura sobre isso, pessoal? Está escrevendo sobre isso? Então, existe materiais, por exemplo, a pessoa vai dar um curso, um workshop, alguma coisa, escreve um material falando que, por exemplo, ativação profética. Eu sou um profeta onde eu vou ativar profeticamente, e o texto é: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, que Deus preparou para nós. Mas se que é utilizado fora de contexto, né? Então, e aí dentro dos materiais a gente vê outras argumentações que são totalmente fora de contexto. Então, utilizando mais ou menos isso. Então, estou colocando como todo mundo é profeta. Todos nós somos profetas e nós temos que usar o movimento para profetizar, né? Isso é problemático, né? Então, a gente como artista também, cristão, né? A gente procura sempre dialogar, mas por quê? Por onde? Sim. Porque antigamente a gente viu no meio desse contexto também. Né? E aí no meio do caminho a gente percebeu, cara, não é assim, Deus não falou disso, né? Aí hoje a gente procura conversar, sabe? Mas de fato é isso, então por quê? Como que é feito? O que a Bíblia diz sobre? Tem seu devido contexto, como que ele é feito? Apesar de que já são experiências, né? Uma experiência postão na doutrina, né? Que Deus falou através de uma dança com a gente sobre alguma coisa que talvez ia acontecer, entendeu? Usou pessoa específica, que às vezes Deus deu um dom específico para a pessoa, entende? E aí, mas isso não se pode tornar algo que é a doutrina daquele grupo de pessoas, da visão da dança na igreja, entendeu? Então eu acho que é um caminho um pouco delicado de se conversar, né? Mas é isso. Não sei se deu para entender um pouquinho. Sim. Mas a gente já esbarrou um pouco nesse tema também, sobre a dança como instrumento de adoração, se cabe ou não a dança para o culto. Aí você até falou um pouco disso, de analisar os contextos e tal. A gente está num contexto Brasil em que o corpo é muito presente na vida das pessoas, no sentido de usar o corpo para se expressar, né? A gente é uma cultura muito dançante, as pessoas dançam. Uma das maiores festas do Brasil, o Carnaval, as pessoas saem para a rua e dançam, né? Enfim, a gente tem outras grandes festas no Brasil que envolvem dança também, né? Festa junina, Boi Bumbá, cada região tem. Esqueci o nome daquela festa do Sul, mas que também envolve dança. Mas enfim, então a cultura brasileira é muito dançante. Sim. Só que a gente foi discipulado, assim, a igreja que foi plantada aqui, ela veio de uma cultura que não é tão dançante assim. Sim. E aí é um choque de duas culturas, e na hora de se discutir os elementos que se vai para o culto, né? Tem um ponto bíblico e tem um ponto de choque de culturas. Exatamente. Então uma cultura pode estar querendo, tanto daqui falando, não, tem que ter isso porque nossa cultura tem, quanto a outra também, não pode ter, ou tem que ter isso aqui porque na nossa cultura não tem. Mas e aí, como é que você vê isso nessa caminhada, tanto como artista da dança, quanto como alguém que está buscando estudar cosmovisão cristã, relação cristã com a cultura, da relação da dança para o culto público, né? E aí, é possível? Cara, a gente, nessa semana mesmo, a gente estava na Macários, né? A gente estava discutindo esses assuntos, assim. Porque um manda uma pessoa pregando, falando sobre algo, né? Contra o dança no culto. A outra falando, não, pode ter. Por que pode ter, né? E aí a gente estava nessa discussão, falando, olha... e aí hoje eu tenho a minha conclusão, que eu falo, hoje a gente pensa assim.
Mas pode ser que Deus traga uma outra visão para a gente, né? Ou se a gente tem a justificativa de que Davi dançou perante a arca, e a arca era a presença de Deus, se deve dançar, né? E tudo, e ali era onde a presença de Deus estava. Tem essa linha na qual, olha, pode dançar, deve-se dançar no culto, sim, como liturgia, como parte, porque Davi dançou. A gente, pelo mesmo tempo, a gente pensa assim, mas será que essa justificativa é plausível para o culto? Que aí entra na questão da cultura, né? Outros falam assim, não deve ser feito, pode ser feito lá fora, mas aqui no culto não é necessário que tenha isso, né? Como assim, igual em outra pregação, como futebol é feito, é legal, a gente quer estar, mas... Você vai jogar futebol no culto. Não vou jogar futebol no culto, né? Apesar de que, isso foi até um argumento de uma pessoa, mas apesar que a futebol é uma coisa, a arte que comunica é outra. Nem que toda a arte tem que também estar no culto, né? Mas eu hoje, Marcos hoje pensa o seguinte, se não há problema culturalmente para aquele lugar, porque, por exemplo, estive na África, as 3 vezes que estive na África, todos os cultos que eu fui tinha muita dança. Muita dança. Mas não é uma parada diferente? Porque lá não é uma apresentação de dança, tem algumas pessoas lá no palco dançando. Todo mundo tá dançando ali no seu lugar, é tudo muito dançante, né? Eles vão levar o dízimo, vão dançando. Isso, e aí acaba virando uma apresentação. Vamos pensar assim, não é uma apresentação do jeito que a gente está pensando. Mas, ao vez que eu estava no Congo, numa Assembleia de Deus, e aí eu estava sentado assim, tipo assim, porque a gente era visitante, sentava na frente, né? Aí começou o dízimo. As umamas, todas as mães entravam assim dançando. E faziam a roda, dançavam em roda do dízimo. E dava e começava a dançar em roda. Eu falei, cara, eu tenho que entrar naquilo dali. Fui, mano, entrei. E aquilo virou, sabe, cultural, assim. E existiam lugares da África em si que tinha, de fato, a dança em si como parte, né? Que eu compreendo que você está falando com relação à cultura, é cultural, todo mundo dança e tudo, né? Mas eu já vi essas duas coisas, porque eu acho que faz parte do pessoal, do negócio. Então, por isso que eu acho que tem que ter um discernimento espiritual da pessoa, do pastor, acho que da comunidade em si, se cabe ou não. Porque eu acho que entra muito na questão de como ela é feita. Como essa dança é feita no culto. Por que ela é feita? Será que comunica? Então eu acho que é isso. Dá um exemplo, né? Na ponte lá, na nossa igreja, né, não se dança um louvor no culto, mas se tiver que ter uma apresentação, todo mundo senta para poder todo mundo compreender aquilo que você quer falar. Porque como é um culto em comunidade, um culto racional, que como comunidade todo mundo tem que entender, dialogar, conversar, né, adorando a Deus, né? Então, todo mundo senta e vai assistir aquilo que você quer dizer para a gente com o seu corpo, né? Hoje como a gente compreende. Eu, Marcos, compreendo mais por isso e vejo, né, vejo mais sentido nisso, né? Por mais que hoje, por exemplo, a maioria dos nossos alunos são de ministros de igreja, né? São de louvor. E que a gente caminha com eles para poder auxiliar. O grupo precisa de aprender mais técnica, precisa aprender uma composição coreográfica. A gente sempre está ali para auxiliar, né? E procurar trazer reflexões. Porque o que a gente procura trazer né? Aquilo que você faz ali não deve ficar só ali. Entendeu? Talvez eu acho que o propósito do seu grupo não deve ser estar somente ali, porque eu acho que a tendência que eu vejo, né, é que esses lugares de culto, talvez que ela comece a sair do culto e ir mais para o que eu acho que onde deveria estar, né, que é mais para fora, dialogar, serve para a edificação da igreja, de exortar, né, consolar, né,
gente faz isso nas apresentações. Traz uma reflexão para o culto, Mas isso que eu queria te perguntar, assim, porque uma crítica da ala que entende que não deve se ter dança no culto, é porque argumenta assim, cara, como que eu vou trazer, não tem como trazer uma edificação para a igreja com uma prestação de dança, no sentido de expor a palavra para as pessoas com uma dança. Eu posso, ela tem um valor em si pela beleza, então você glorifica a Deus pelo simples fato, é uma arte, você está glorificando a Deus pela beleza. Mas não caberia no culto porque você não tem como ter uma mensagem tão clara ali numa dança. E como fazer isso de ser edificação para a igreja, exaltação, consolação? Por isso que eu falo, depende de como fazer. Hoje a Macarius, por exemplo, hoje nós trabalhamos com dança contemporânea. A dança contemporânea em si, ela deixa você trazer sua percepção daquilo que você entendeu. Mas nós procuramos deixar claro a nossa mensagem. E não somente a música, através da letra da música, talvez, né? Vamos pensar aí vou dançar um poema. Eu corporalmente trago, através do meu corpo, um sentimento, uma sensação, que talvez a gente está tentando exprimir daquele texto. A qual a pessoa olha e fala assim, isso faz sentido para mim. Isso fez sentido. Isso eu consegui entender sobre. Eu entendi. Né? Então, eu acredito que é como ser feito. Porque se eu só... gente, uma crítica, viu, construtiva, que é importante, né? Se eu só faço movimento de braço jogando para cima, tem mais... Realmente, às vezes, não faz sentido algum. Por isso que existe o trabalho de laboratório, né? Igual no teatro, a dança existe. Porque o que eu quero transmitir com aquilo que eu estou falando? Qual sentimento eu estou transmitindo? O que às vezes eu vou falar já que é culto, eu vou trazer edificação para o culto, eu vou falar sobre um texto específico da palavra? Quem escreveu ali está querendo transmitir o quê? Que tipo de sensação, sentimento? Porque aí a pessoa que está recebendo não é só de audição ou visual. Eu trago uma sensação para a pessoa e a gente tenta trazer de todos os... Quanto mais sentidos a gente poder alcançar, a pessoa vai internalizar ainda mais aquilo que ela tá falando. E existe pessoas que são mais sensíveis para isso e outras não. Então a gente tem hoje eu percebo muito isso. Porque eu acho que o que eu percebo muitas vezes, né, ao longo do tempo. Eu não sou muito das artes, então acho que não deve ter. Eu gosto, então acho que deve ter. Eu acho que as coisas têm que ser pensadas muito além do que eu gosto, o que eu acho. Porque aquele líder, pastor, né, da igreja, as coisas, às vezes, muitas das vezes, não vou falar que todas, né, muitas das vezes só permite aquilo que, na verdade, lhe convém com relação àquilo que ele acha, que ele sente. Né, o que ele vê também na palavra, né, com certeza tem isso, mas é muito por questão cultural. Né, mas eu percebo que a gente, quando ele é bem feito, a gente consegue transmitir algo específico. Você pensar no teatro mesmo, né? O teatro, a peça é bem clara e você, poxa, Paulo falou sobre aquilo lá mesmo, entendeu? Então, automaticamente a gente fica a igreja. Não sei se deu para compreender mais ou menos o meu ponto de vista, isso ainda responde a que estava me perguntando, mas que eu sei que tem muita gente que fala assim, não edifica a igreja porque, né, não é uma mensagem clara. Mas eu acho que depende muito como a gente faz. Sim. Então, a arte, né, tanto a música quanto a dança, o teatro, seja qual for a arte que a gente for inserir no culto, ela toca um ponto que você citou, você usou essa palavra agora há pouco, das sensações, né? E aí que é um ponto de qual lugar da sensação no culto, porque que é um ponto difícil, que vão ter alas mais para um lado, mais para o outro, de
a gente tem uma crítica grande a essa estética da sensação, de no culto tudo tem que me dar uma sensação, preciso ter uma música com uma certa melodia que me gere uma sensação, aí as luzes e todos esses elementos para me dar sensações, né? Então tem uma galera que vai muito para esse lado, tem muitas sensações, e aí se eu chego no culto que eu não senti nada, tipo, poxa, esse culto foi vazio, Deus não estava aqui, né? Mas aí outra ala não quer ter sensação nenhuma, né? Então qual o lugar da sensação? Há espaço realmente para sensações no culto? Ou a gente deveria simplesmente expor a palavra, orarmos e nos despedirmos? A gente não pode negar que nós somos seres integrais, né? Que a emoção faz parte. Eu já fui esses dois extremos, onde eu ia para o culto para procurar a sensação. E engraçado que quando a época da minha vida eu adoeci, né? Eu tive burnout, entrei em depressão, não tinha sensação nenhuma, achava que Deus estava longe. Até que Deus falou assim, não, estou aqui, entendeu? Aí, né, graças a Deus trouxe a cura e tal, e eu falei, nossa, ele estava aqui o tempo todo mesmo. Ao mesmo tempo, eu fui para outro lado, tipo assim, não deve ter nada, porque aqui tá... Eu não vou ser movido por sensações mais, porque já fui para um extremo contrário. E achar esse meio termo, esse equilíbrio. Porque a sensação faz parte. A questão da emoção faz parte do ser humano. E que eu acho que a gente tem que ter essa consciência clara de que isso aqui totalmente a sensação e a emoção não deve dominar, como tipo assim, ser determinante para ser benção ou não o culto. E também ao mesmo tempo de não sentir nada, porque se eu sentir, eu estou sendo, como fala, imaturo demais na fé, entende? Sendo que nós somos seres integrais, né? A gente, quando pensa nessa questão, né, que entrou muito da tradição cristã, né, do dualismo, separar, igual no pensamento grego, né, de separar o corpo, aquilo que é do corpo é pecado, aquilo que é do espírito já é mais santo, então ele teve que negar essas emoções, deve negar, né, o meu corpo em si, né, enfim. Eu acho que se deve ter esse equilíbrio, olha, a sensação faz parte, é belo, faz parte, e quando Deus fala no nosso coração, a gente... lá o mais profundo do nosso coração a gente sente, entende? Você não sentir, Deus vai lá no fundo e toca, né? Deus usa às vezes uma tristeza para às vezes falar com a gente, ou uma alegria imensa, ou nada também, entende? Então o problema é que eu acho que eu tenho percebido que às vezes a gente fecha Deus numa caixinha onde ele só pode agir dessas formas, ou na sensação de mais, ou na sensação de menos. Mas eu vejo que Deus age em tudo, né? No meio de todos, da forma que Ele quer. E a sensação faz parte, a arte traz isso, né? E aí, trazer essa consciência da sensação, né? Não é buscar aquela sensação do rodopiar, mas é tipo assim, poxa, é consciente. Mas a sensação consciente, tipo assim, nossa, Paulo estava exprimindo aquilo. A gente vê aquele áudio do amado Timóteo, né? Do Teles, que ele procura trazer aquelas emoções do Paulo escrevendo aquela carta para Timóteo, quem que era aquilo. E aí já se tem vários espetáculos com esse álbum, né? E que aí, através do corpo, ele está tentando exprimir exatamente o que ele está querendo dizer. Isso, para mim, edifica. Toque e edifica. Poxa, você parar pra pensar, é isso. Eu trabalho com dança, eu percebo muito o corpo. Então, nossa, como que aquilo era tão intenso, né? Porque a gente às vezes não vê a intensidade. Igual fala assim que Jesus chorou. Ele chorou porque Lázaro morreu. Jesus não fechou assim e chorou. Ele bateu no peito, rasgou, porque o judeu era assim, né? Ele rasgava, chorava. E a arte traz essa expressão, mas tenta exprimir aquilo que de fato a cultura está falando. E como que era o chorar, que é rasgar, né?
The Chosen mostra muito isso, né? Tem o episódio lá que Jesus chora e rasga e a arte tem esse poder, né? Tem que fazer, poxa, é daquele jeito mesmo. Nossa, ele chorou pra valer, entendeu? Como que era essa sensação, né? Então acho que tem esse poder, assim, é equilíbrio em tudo que você vai falar e fazer, né? Isso que é importante. Até pra gente, quando a gente vai nas igrejas, né? Menino vai dançar, tem nossa mensagem específica, a gente é mais intencional com relação às nossas mensagens quando vai ministrar nas igrejas para poder trazer um outro olhar, entendeu? E instigar outras coisas, né? Porque eu acho que hoje a gente tem esse papel, a Macarius hoje tem esse direcionamento, né? De instigar um pouco vamos pensar na arte, na dança de outra forma como cristãos, né? Vamos caminhar para isso também, para ter fundamento e ser sólidos naquilo que a gente faz. Onde a gente vai, a gente procura ter esse olhar para as pessoas, procurar esse equilíbrio, sabe? E quem chega na Macarius também chega de uma cultura diferente, todo mundo de uma igreja diferente, de um pensamento diferente, mas a gente tenta trazer esse olhar, peraí, calma, vamos pensar junto, o que a gente consegue trazer e abraçar quem tá em vários lugares diferentes, né, para trazer esse equilíbrio, né? Acho que é isso. Fora do meio eclesiástico, a dança, quem estuda dança, e não só a dança, o teatro também é assim, se tem muito uma ideia do corpo, de uma liberdade do corpo, né? Assim, eu sou do teatro, vejo isso, assim. Normalmente a galera do teatro, assim, o corpo, posso ficar todo mundo pelado aqui para trocar de roupa juntos e não tem nenhum problema, porque o corpo é livre, a gente precisa experimentar o corpo. E da dança, no meio profissional da dança, fora da igreja, também é muito isso, do que o corpo pode ser experimentado, né? Como lidar com isso enquanto cristão, né? Pois uma das críticas que se vai ter da dança na igreja é exatamente a questão da sensualidade do corpo, da exposição do corpo. Vamos parar para assistir uma pessoa movendo o corpo dela, isso não é uma coisa sensual? Então, como achar esse equilíbrio de lidar com isso como cristão? Isso aí é uma cultura que a gente gerou, que foi gerada na gente, né? Hoje a gente vê esse pensamento que eu citei, né? Esse pensamento gnóstico, né? Gnóstico e platonista, de que o corpo ele é mau. Então, quando se traz, por exemplo, hoje nós temos a herança da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando chegou ao Brasil, né, chegou aqui pra gente, na nossa cultura, o mexer o quadril era pecado, porque era lá a parte dos órgãos genitais, e então a gente não mexe. O balé clássico ele é todo aqui, né? Todo pra cima, quadradinho, não se mexe quadril, mexe nada, porque é demonizado. Então a gente pegou muito disso. E a igreja em si, na sua dança, trouxe essa ideia. Mas não foram só esses, como fala, essas influências. Né? Tem essa questão o corpo ele é mau. Né? Acaba que tudo se torna mal, né? Os nossos olhos, tudo que enxerga agora, em vez de olhar a beleza, a gente enxerga a sensualidade. Então foi uma cultura imposta na gente, assim, colocada ao longo dos anos. E eu acreditei muito nisso durante os anos, né? Até que comecei a questionar, falei, poxa, então o africano ele deve ser muito, muito sensual, né? Muito, poxa, no dia que eu cheguei na África, eu olhei pro lado assim, e vi uma moça dançando até o chão, quebrando tudo, e eu falei, cara, isso aqui é lindo, todo mundo dançando é lindo, não é sensual. Então, essa cultura criada em nós que trouxe um pouco desses medos, assim, né? Eu acho que tem medo de falar corpo, porque só se vê um corpo sensualizado, não se vê um corpo com respeito, a gente, né, como somos irmãos em Cristo, né? Claro que a gente tem os limites, né?
Ou a gente né, já foi colocado para a gente poder dançar, não pelado, mas com um mínimo de coisa. Falar, isso daqui não me cabe, isso aqui não expressa aquilo que a gente acredita. Então, infelizmente, eu não vou poder participar, né? Porque eu acho que tudo tem limite também, claro, né? Mas eu acho que tem um pouco mais de equilíbrio na questão dessa visão, sabe? Olha, porque já vi muitas vezes, pessoal, uma menina foi fazer um movimento bonita, faz um movimento que é belo, mas a outra pessoa olha e fala assim, é sensual. Mas não não porque foi sensual, mas é porque a pessoa era bonita com um movimento que estava sendo muito bem feito e que para ela julgou ser sensual porque era belo. Entendeu? Então, por causa dessa construção durante a cultura, a mente, ou vai saber se tem outra intenção, né, dentro disso, né? Mas eu acho que essa visão, essa construção veio muito dessa herança que a gente teve. E da tradição cristã, dessa tradição cristã de séculos, né, que entrou, né, por meio desse pensamento grego, o pensamento que já veio o corpo como coisa ruim, né? Aí quando chegou a época do iluminismo, do secularismo e do humanismo, aí se piorou, porque a igreja se fechou numa bolha, né? Não só igual o Fujimura fala, numa estufa, né? Se fecha numa estufa, onde eu não posso mais relacionar com nada. E o corpo, ele continua sendo o lugar do mal, enquanto eu tenho que levar o meu espírito, né? Aí veio a ideia de que eu não devo cuidar do meu corpo, ter que cuidar da minha alma, do meu espírito. É compartimentalizar a vida em si, né? Esquecemos de que somos seres integrais, né? Em que tudo faz parte. Então se separa da cultura, se separa da vida como um todo, né? Tanto que a ideia da gente, né, não vai tanto foi da cultura e ciência, né? Não vai para a faculdade não, porque vão cuidar das coisas aqui nossa da igreja, né? Tanto que a arte, quando vem para a igreja, se tem quando não é útil para o corpo, para liturgia, tudo, para o culto, então já é visto com desconfiança. Ela não deveria estar aqui, entendeu? Então é uma visão também que se tem, né? Um utilitarismo espiritual, né? Aquilo que não é útil para adoração e para o culto e para evangelização não serve. Então já vamos falar sobre isso. E aí, a dança e a arte, de modo geral, mais focando na dança, que não é nem para o culto, nem para o evangelismo, que é pela arte em si. E você disse no início que vocês são um ponto de cultura. Explica isso também para o pessoal. O que é ser um ponto de cultura e como que vocês têm trabalhado de trabalhar com a dança fora do contexto da igreja também. Sim. Então, dentro o Ponto de Cultura, ele é uma certificação que se recebe do Ministério da Cultura, né, do Brasil, que você é um local que promove cultura e faz acontecer a cultura. Tipo, você gera cultura. E aí você recebe você participa de editais específicos para poder arrecadar fundos, para você manter o seu ponto de cultura, para realizar mais projetos, né? E ele está dentro do programa Cultura Viva, né? Que procura mais trabalhar com a parte mais tradicional da cultura brasileira, né? Mas aí acabou se abrindo um pouco para outros caminhos. Hoje a gente trabalha com dança contemporânea, jazz e muitas vezes hip hop, danças urbanas, né? E aí eles começaram a abrir um pouquinho mais e hoje em Belo Horizonte já são 250 pontos de cultura, né? E a gente conseguiu certificação, somos poucos cristãos estão lá, evangélicos, né? Acho que somos os 5 dos 240. Apesar que tem de tudo, né? Tem contação de história, tem a boa parte é mais para a área, né,
da parte religiosa afrodescendente, né? Congados, né? E capoeira, muita coisa assim, e aí nós somos poucos lá dentro. Então o Ponto de Cultura, ela age assim e tem seus lugares, né? E a gente, dentro dessa visão, essa compreensão de arte, do cristão na arte, né? Não faço arte cristã, mas sou cristão que faz arte, né? Que hoje se tem muita nessa fala eu faço a dança cristã. Mas o que é a dança cristã? Você usa de que para fazer a dança cristã? Então é uma coisa que se discute também bastante, né? Dentro disso tudo. Mas a gente tendo essa visão do cristão na arte, onde você faz com excelência e mostra os seus valores de Cristo, através da sua arte, a gente vê que eu já estou cumprindo nosso propósito, né? Porque a gente vê que se a gente não fala as palavras, né, corretas do evangeliquez que a gente utiliza, a gente então não faz arte para Deus, entendeu? Se eu não uso o termo gospel muitas vezes, ou, né, eu uso para evangelização em si, ela não serve, sendo que se a gente está, né, a gente acredita que se a gente está mostrando a beleza de Deus, né, nos valores, os princípios de Deus, naquilo que a gente faz, sim, a gente faz uma arte para Deus, entende? Porque eu acho que o cristão, como ser integral em tudo que ele faz, né? Eu sei que vocês conversam muito sobre isso aqui no Vitral, né? Mas é a verdade que permeia a nossa vida, que é em tudo. Então, ao mesmo nível de que um profissional, né, numa qualquer outra área faz com excelência, mostrando Cristo, a gente faz com a arte. Sim. Né? Então, tem a gente tem essa visão, né? Então, hoje a gente tem buscado, como companhia, a gente buscado dialogar com vários aspectos assim da sociedade. Então a gente vai em creches para poder dançar, né? Cria espetáculos específicos para creche, para idoso, vai dar aula para idoso, vai dar aula para criança e adolescente, né? Agora a gente está abrindo o Instituto Macarius, que é um projeto a princípio cultural, né, com os meninos da Vila Paquetá, né, eu volto ali porque a gente tem a parceria com a Ponte, e a gente, dentro da nossa escola, a gente está abrindo esse instituto para a gente trabalhar com a população, né, trazer isso para perto. E aí, no meio do dia a dia, a gente, sendo cristão, né, a gente leva o princípio de Cristo e a palavra dele, né, e a conversão é um caminho, né? Vai acontecer alguma hora, né? Nós queremos, né, pregando o evangelho de Cristo o tempo todo. Então a gente pensa muito dessa forma, sabe? Com relação ao que a gente pode fazer com a nossa arte. A nossa arte, nós somos cristãos, então como que a gente deve agir? Será que... Então é um questionamento que a gente tem com relação aos grupos de dança hoje na igreja. Eu falo assim, mas é só aqui que você vai agir? E se não tiver isso aqui mais, o que você vai fazer? Entendeu? Você vai usar da dança aquilo que você acredita que Deus te chamou para fazer agora, na sua vocação. É só aqui e acabou? Ou tem outros caminhos também que você pode ter, que Deus pode colocar, que às vezes você vai ser ainda mais usado por Deus, entendeu? De forma que você vai atender seu irmão, vai atender o próximo, vai pregar de uma outra forma, vai ter mais relacionamento, né? A gente pensa muito nisso. Hoje na nossa escola a gente procurou ter o nome menos crente possível, né? Porque pensa assim, vou colocar o nome Start Academy. Eu posso usar tanto Start como de começar, como Santa Arte, abreviação. Mas a gente consegue colocar em qualquer lugar do mundo, porque eu posso levar para um país fechado, na qual a gente, através da arte, tem relacionamento com as pessoas.
ali é o meio, na nossa casa lá onde acontece tudo, a gente procura ter esse relacionamento o tempo inteiro com nossos alunos. Onde eles sentem a vontade de sentar um dia, tomar um café e conversar sobre a vida, sobre o que a gente pensa e o que a gente faz todo dia, né? E, graças a Deus temos visto frutos assim, principalmente no relacionamento. Sim. Tantas vezes que a gente acerta como empresário, né? E como a gente erra também. A gente pede perdão e tudo, e só o fato de pedir perdão, às vezes a pessoa já fica espantada, porque tipo, poxa, estão pedindo desculpa, normalmente não é assim, né? Normalmente o pessoal não tá nem aí, não liga. Então, nesse caminhar de relacionamento, a gente revela Cristo, né? E utilizando nossa arte, né? Através dos nossos espetáculos, né? Que a gente faz por aí. Mas é mais isso. Não sei se Massa. Respondeu a pergunta. Sim. Mano, pra fechar, vamos pro Fofoca Reversa. O que você traz de indicação aí pra galera ter de material para se aprofundar nessa temática, né? Tanto de pessoas que você pode indicar, ou livros, vídeos, filmes, seja o que for. Vou indicar aí para vocês o Clube do Livro do Vitral. O Cuidado Cultural, né? Eu tô lendo esse livro. Vamos ler com a gente. Então. Pois é, eu tava esses dias, eu comecei a ler, já tem um tempinho aí. Eu falei, cara, que legal, vamos começar, porque eu vi que no dia que eu sentei com o Rodolfo um dia, ele falou assim, cara, lê esse livro que vai responder a maioria de suas perguntas. E de fato é um livro sensacional e eu digo para vocês lerem, né? Cuidado Cultural. Também tem o Arte Mais Fé, né? Arte e Fé do Fujimura, né? E que são livros que eu acho que você trabalha com arte, é preciso você ler, acho que vai abrir um pouco a sua visão, o que a arte ela é de fato, né? Pode ser também, né? É isso. Valeu, Marcos. Bom te receber aqui mais uma vez. Espero que tenha. E galera, vamos continuar essa conversa aí nos comentários. A gente tem os grupos aí dos vitrais, dos vitralistas. Manda também, assim, depois de ver esse episódio, né? Levanta esse papo lá no grupo. Tem muita gente de dança lá no grupo dos vitrais. Acho que dos vitralistas também tem. Então vamos continuar essa conversa para a gente amadurecer nessa compreensão, né? E conta também das suas experiências aí, né? Na sua igreja, como é que é isso? Você que tem trabalhado como profissional da dança em outros contextos, como que você tem aplicado essa visão que a gente está discutindo aqui nesses contextos onde você está. E continue acompanhando o Vitral. A gente vai ter muitos conteúdos novos esse ano. A gente tem se dedicado a discutir isso de forma mais profunda. A gente criou um clube do livro, vamos ler alguns livros ao longo do ano. A gente tem feito encontros presenciais, o Vitral na cidade, pelo menos bimestralmente ou trimestralmente aqui em BH. Se você quer receber o Vitral aí, de repente, na sua cidade ou na sua igreja também, faça contato com a gente. De repente a gente consegue levar um Vitral na cidade para acontecer aí na sua cidade ou na sua igreja. Ou a gente dá palestras, enfim. Queremos mesmo contribuir com o seu contexto local através do Vitral. Então, chega mais perto da gente. Se você for lá no nosso Instagram, tem lá o link do nosso grupo de WhatsApp aberto dos vitrais. Então, participe desse grupo para você conhecer outras pessoas do Brasil inteiro que têm pensado essas temáticas. E é o nosso grande propósito desse ano, nos fortalecer como comunidade, poder trocar ideias, vir para a mesa e conversar sobre como aplicar a nossa fé na nossa relação do dia a dia, com o nosso trabalho, com a nossa comunidade, com a nossa cidade. E é isso, Vitrais. Valeu, Marcos Sabadini, mais uma vez. Bom demais te receber aqui e até o próximo Vitral. Valeu, gente. Valeu.